Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita super especial. É um prato que eu adoro e que é a especialidade da minha sogra. É uma salada de repolho com alho e gengibre maravilhoso e é muito simples de fazer. Justamente ontem eu fui aprender para poder ensinar para vocês e deixar gravado para eu comer ela sempre que eu quiser. Vamos lá pessoal? Para a receita de hoje, para nossa salada de repolho, nós vamos utilizar basicamente um repolho inteiro. Esse repolho foi um repolho pequeno, então ele dava mais ou menos 750 a 800 gramas de repolho inteiro. Depois que a gente limpou, tirou os talinhos, ele virou mais ou menos 650 gramas de repolho limpo, tá? Pessoal, vamos utilizar cerca de 50 gramas de gengibre picado, cerca de 30 gramas de alho picado, 20 gramas de açúcar, uma pitada de Ajinomoto, gergelim para finalizar. Vamos utilizar mais ou menos 20 ml de mirim, mais ou menos 40 ml de vinagre, pode ser o vinagre de maçã que a gente vai usar hoje, ou pode ser algum vinagre da sua preferência para dar aquele toquinho azedinho. Mais ou menos 50 ml de óleo, ou se você quiser usar algum azeite ou algum outro óleo da sua preferência, tá? Apenas para a gente fritar o nosso gengibre e nosso alho. Cerca de 50 ml de shoyu, lembrando que você vai ter que provar. Se você utilizar um shoyu mais suave, você vai ter que adicionar um pouco mais. Como a gente vai utilizar um shoyu tradicional da MN, então vai ser mais ou menos 50 ml. Vamos finalizar com o nosso óleo de gergelim e vamos utilizar o kombu dashi em pó. Mas se você tiver algum outro dashi, de hondashi ou katsuo dashi, você pode utilizar eles. É mais realmente para dar um umami especial. Nesse caso, como nós não estamos utilizando nada de animal nem nada, a gente pode até considerar essa salada uma salada mais vegetariana ou até mesmo vegana, porque estamos utilizando apenas a parte de legumes, inclusive o nosso dashi que a gente vai utilizar desta vez é de algas. Certo, pessoal? Vamos lá picar algumas coisinhas? A gente já deixou tudo semi-picado, mas eu deixei alguns para vocês verem como que a gente vai fazer. Depois que a gente lava o nosso repolho, a gente vai desmontar ele e tem esse talinho aqui no meio. A gente precisa tirar esse talinho, porque senão ele vai ficar muito duro na hora que você fizer a conserva dele. A conserva não, a salada. Então você vai tirar. Se você quiser reaproveitar em alguma outra receita que você tiver, você pode reaproveitar. Senão você realmente vai acabar descartando ele, tá, pessoal? Então vamos tirar aquelas partes que a gente acha que já tá mais feinha do repolho e essa parte mais durinha do repolho. Esse é um prato que você pode fazer com a selga também. Só que a dica que a gente teve é que com a selga ela solta muita água. Então ela vai ficar um pouco aguada, né? Então o que você pode fazer, se você quiser substituir o repolho e utilizar a selga, você pode dar uma leve desidratada com sal e depois utilizar a selga justamente para não soltar tudo aquilo de água. Porque o repolho ele é um pouquinho mais seco. Outra dica que eles deram pra gente, que se você quiser, você pode deixar o repolho de molho depois que você for lavar, porque tem pessoas que sentem um certo amargor no repolho. Eu não sinto nada, eu adoro o repolho do jeito que ele é. Então, eu lavei, deixei um pouco ele de molho, né, e depois escoei ele. Tem gente que gosta de deixar ele um pouco com gelo também, pra ver se deixa ele um pouco mais crocante. Vocês vão reparar, ó, aqui a hora que a gente corta, ele não precisa ser muito pequeno e nem muito grande, porque a hora que a gente fizer ele na salada, ele vai dar uma leve encolhida, tá? Então, vocês podem cortar mais ou menos, ó, tá vendo? Não precisa ser muito grandão e nem muito pequenininho, não é aquela salada de repolho fininha. Não precisa ser tão uniforme, ele pode ser, digamos assim, meio bagunçado, né? Que a gente fala, ó. Olha lá, pessoal. Vamos pegar um aqui no meio. Olha mais ou menos o tamanho dele. Ele vai dar uma leve diminuída. Então, se você cortar ele muito pequeno também, ele vai sumir, tá? E ele vai bastante alho e cebola. E essa é uma salada que você precisa fazer ela cerca de 3 a 4 horas, pelo menos antes da hora que você for comer. Porque ele vai pegando mais o sabor, sabe? Vou cortar aqui o gengibre para vocês darem uma olhada. Tem gente que utiliza esse gengibre ou em tirinhas, tá? Ou em quadradinhos. Aí vai a sua preferência. Tá, se você quer sentir mais o gengibre, você pode cortar ele em tirinhas. Se você quer ele menorzinho, você pode cortar ele fininho, ó. A gente cortou bem pequenininho. Eu acho que quando a gente corta menorzinho, ele acaba que solta mais o cheirinho e mais o sabor do gengibre, tá? Ontem quando a gente foi testar a receita, foi fazer as medições, porque normalmente quando ela faz tipo de cabeça, a olho, né? Ela vai picando e vai colocando. Eu nunca tinha feito essa medição para saber exatamente quanto que dava.
Aí a gente foi picando, a gente falou assim, nossa, até que vai bastante gengibre, vai cerca de 50 gramas de gengibre que a gente colocou. Mas se você gosta de mais sabor de gengibre, você pode colocar mais gengibre, tá? O ponto forte dele é esse sabor de gengibre e alho frito, ele fica uma delícia, pessoal. Lembrando que quanto maiorzinho ele ficar, na hora que você for comer ele, você vai ter aquele croque-croque, aquele sabor do gengibre, que você vai estar mastigando o gengibre. Depois que tudo isso tiver picadinho, você vai só refogar ele, ó. A gente vai fazendo uma frigideira, mas você pode fazer numa panelinha um pouquinho maior que você tiver, ou naqueles que é tipo canecão, que não tem problema também. Que você vai basicamente fazer o caldo, e esse caldo, esse tempero que você fizer, você vai colocar em cima do repolho e deixar ele descansar. Agora que nós já picamos e já preparamos todos os nossos ingredientes, nós vamos para nossa frigideirinha, dar uma leve aquecida e temperar o nosso molho. Vamos colocar primeiro o óleo ou algum azeite de sua preferência. Tá. Vamos ver se ele tá bem quentinho. Só para untar a frigideira. Aqui foi mais ou menos 50 ml. Lembrando que o ideal é depois a gente sempre ir provando para ver como é que ele tá ficando. Já vou preparar aqui, ó, mais ou menos 50 ml de shoyu. Se você pegar um shoyu mais suave, você vai ter que acrescentar um pouquinho mais. Já vou adicionar aqui mais ou menos uns 20 ml de mirim. Mais ou menos uns 40 ml de vinagre. A gente achou que ia ser bastante o vinagre. Pode ser qualquer vinagre que você tiver. Pode ser um vinagre de arroz, pode ser um vinagre de maçã, justamente para dar aquele azedinho. Eu perguntei para ela se podia ser limão. Ela falou que limão ela nunca testou, pessoal. Então, vocês até podem tentar, mas eu não sei como é que se vai dar boa ou não, tá? Porque como ele é algo mais natural, uma pitadinha de Ajinomoto, mais ou menos 20 gramas de açúcar para dar aquele agridoce, tá? E o ideal também é esse aqui, ó, vou colocar aqui do lado, o óleo de gergelim para dar aquele cheirinho especial, mas a gente coloca ele só no final para finalizar o nosso prato. Eu vou dar uma misturada e o ideal dele é colocar realmente no fogo até para esse açúcar dar uma caramelizada, tá? Então eu vou colocar primeiro o gengibre aqui na nossa panelinha. Acho que eu vou ter que aumentar um pouco esse fogo, porque ele não tá chiando. O gengibre e o alho. Olha só, ele vai bastante, né? Só que olha a quantidade de repolho que vai. Então, e essa é uma salada que você pode deixar feito e comendo não só na refeição. Você pode deixar feito e deixar guardado na sua geladeira para você ir consumindo. Inclusive, eu vou depois pedir para minha produção pegar. Eu trouxe um pedacinho, um pouquinho, deixei separado no potinho, da salada que a gente fez ontem para vocês verem a diferença dela agora, né, do que a gente vai preparar. Essa daqui daí depois a gente vai deixar mais ou menos umas 4 horas para vocês darem uma olhadinha como que ela vai dar uma diminuída e como é que ela fica do dia seguinte também, para vocês darem uma olhada. Mas fica bem bom. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Deixa aqui. Vamos dar aquela refogada. Ai, é que esse fogo é novo, gente. Eu não sei mexer. Tem algum segredo aqui que ele tá esquentando, mas não tá esquentando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu aumento ele mais. Que uma hora parece que ele vai um monte, uma hora ele parece que não vai. Ah, acho que agora foi. Você fez até um barulho aqui. Não sei nem se vocês estão escutando. Olha lá. Ah, agora foi. Ó. Vamos lá. Dá aquela refogada. Ó, o cheiro aqui também já tá subindo, porque alho e gengibre fritinho é outra coisa. Olha só. Olha isso aqui. Cheirinho é maravilhoso. Os pratos orientais vai bastante gengibre. Vamos deixar ele dar uma bela douradinha para depois entrar com o nosso caldinho aqui. Tá? Eu já coloquei o nosso dashi, coloquei todos os ingredientes. Se você tiver alguma dúvida nas quantidades, você pode dar uma olhadinha na nossa legenda. E lembrando que se você gosta, por exemplo, de um pouquinho mais doce, você vai adicionar um pouquinho mais de açúcar, né? Se você quer um pouquinho mais azedo, você pode colocar um pouquinho mais de vinagre. O gengibre também, quem gosta bastante de gengibre, pode aumentar o gengibre tranquilamente.
Ah lá, vou dar uma diminuída que agora eu acho que eu deixei muito forte. Aí. Ó, ele vai dando uma leve douradinha, não sei se vocês conseguem enxergar. Tanto o alho quanto o gengibre, ó, ele vai dando uma douradinha, tá vendo, ó? Ó. Ó. Certo? Aí, ó, agora ele já deu aquela dourada, não vou deixar queimar. Vou colocar já o nosso molho. Ó, o açúcarzinho. Olha lá, dá uma diminuída no fogo. Ali, ó. É isso aqui que vai dar aquela temperada no nosso repolho. Ó. E lembrando que a gente sempre tem que ir provando, né? E vendo se o molho tá do gosto que a gente quer. Esse prato com arroz e feijão, você não precisa de mais nada. Ou se você quiser só uma carninha, alguma coisinha, nossa, é um super acompanhamento. E é uma coisa que você pode deixar feito e ir consumindo, não precisa fazer na hora, né? Pode fazer bastante. Olha lá. Olha a cor que ele vai ganhando. Aí, ó, ele vai derreter o açúcar, que ele dá uma caramelada. Vou dar uma desligada aqui. Vou entrar com o meu óleo de gergelim no final, lembrando que esse óleo de gergelim é literalmente para finalizar o prato. Cheirinho maravilhoso. Aquele toque diferente que você acha que tem nos restaurantes ou naquela casa daquela pessoa que você comeu e não sabe o que é, pode ser o óleo de gergelim, pessoal. É outro aroma. Eu só vou dar um pause porque eu tô precisando pegar uma colher, então eu vou pedir pra produção pegar uma colher pra mim, pra eu poder provar como é que tá esse molho, mas eu já volto com vocês, só um pouquinho, pessoal. Então, pessoal, já providenciei a nossa colher pra gente provar, liguei de volta o nosso fogo e vou dar uma provada no nosso molho pra ver como é que ficou. Deixa eu provar esse aqui. Eu tô sentindo um pouquinho salgado. Vou adicionar um pouquinho de açúcar, pessoal. Ixi, cadê? Produção, meu açúcar, por favor. Então, pessoal, agora com o meu açúcar de volta em mãos, eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar, porque pro meu paladar tava um pouquinho salgado. E vou adicionar um pouquinho de mirim para dar um pouquinho mais de caldo também. Vamos lá. Vou dar uma leve misturada. Lembrando que eu vou pegar esse tempero aqui e vou jogar direto quente em cima do meu repolho. Essa é a ideia. Ele vai dar uma leve fritadinha, uma leve curtida no meu repolho. Deixa eu provar agora. Ficou bem bom agora. Era aquele pouquinho de mirim, um pouquinho de açúcar que eu adicionei. Então, lembrando que ontem quando eu fiz com um shoyu mais suave. Então, às vezes é por causa disso também. Então, se você utilizar um shoyu mais tradicional, você vai acabar adicionando um pouco menos de shoyu. Ou se você utilizar um shoyu muito dark, muito escuro, você coloca menos. Agora eu vou desligar aqui. E ó, tirei do fogo, o meu repolho já tem que estar pronto, porque eu vou jogar ele literalmente quente. Aqui, ó, pessoal. Ó, vocês estão vendo como é que ele tá? Ó, ele parece um caramelinho. Então vamos lá, ó, direto no meu bowl, em cima do meu repolho, ó. Ele parece que ele não vai dar muito, né? Porque ele não vai chegar até o fundo, que é muito repolho. Mas não, a hora que a gente começar a misturar, vocês vão ver que ele vai dar um super rendimento e vai aumentar bastante. Olha. Aqui, esse bowl é um bowl bem grandão para colocar o repolho. Vocês podem fazer menos, mas aqui em casa, quando a gente faz bastante assim, porque eu como um monte, só como esse repolho. E porque a gente aproveita e deixa guardado. Até porque a gente trabalhar com meio repolho às vezes é difícil. O que você pode fazer é comprar um repolho menor, tá? Olha lá. Olha como ele vai ficando. E ele não é difícil. Vocês viram que ele é super fácil, né? Ó, parece que não. Mas já embaixo desse bowl, ele ficou bastante caldinho aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês darem uma olhada. Olha lá. Vocês estão vendo que tá sobrando caldinho aqui, ó? E ele já vai ficando mais clarinho, tá? Então agora a gente vai deixar ele dar uma descansada pra vocês verem como é que ele vai ficar
daqui umas 3, 4 horas, tá? O que vocês podem fazer também, não pode esquecer de polvilhar o gergelim, para dar aquele visual legal e dar aquele sabor diferente também, olha lá. Olha como já dá outra cara pro nosso prato, né? E querendo ou não, o gergelim aqui também dá um aroma e um sabor bem especial no nosso repolho. Olha lá. Tá? Então, pessoal, agora a gente vai dar uma pausa e daqui um tempinho eu venho trazer para vocês verem como que ficou esse repolho. Então, pessoal, depois de deixar mais ou menos 4 horas o nosso repolho descansando, vocês vão ver que ele dá uma leve diminuída e ele já vai dando uma leve curtida também no nosso repolho. Inclusive, vocês conseguem ver, ó, que aqui do fundinho, eu tô misturando, eles vão ficando mais curtidinhos, tipo esse aqui, ó. Ó, como que ele vai ficando mais curtidinho. E isso daqui vai dando um sabor maravilhoso no repolho. É uma salada bem refrescante e bem legal de você deixar na sua geladeira para aquela hora que você não tem nada e você só quer alguma coisa diferente. E eu trouxe aqui um que a gente fez ontem lá em casa pra gente ir testando a receita para ir medindo, né? E vocês podem ver, esse daqui, ó, tem mais ou menos 24 horas, mais ou menos umas 27 horas de curtido. Olha como é que ele fica. Olha aqui para vocês darem uma olhadinha como ele já vai ficando bem curtidinho. Ele vai ficando como carinha de conservinha, de tsukemono, mas ele é bem mais gostoso. Agora vamos para a parte difícil? Vamos ter que experimentar, né? Eu coloquei um pouquinho daquele lá que a gente deixou curtindo desde ontem, da minha receita que a gente utilizou para fazer as medidas. E essa daqui que a gente fez agora em pouquinho e deixamos umas 4 horas. Olha lá. Olha a corzinha de diferença de curtido. Vocês conseguem enxergar? Mas os dois ficam muito bons. Olha lá. Será que vocês vão ouvir croc-croc? Muito bom. Esse aqui de ontem, ele fica com sabor mais curtido. Eu achei mais gostoso porque ele fica mais intenso. Mas quem gosta dele mais leve, tem que ser ele de antes. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho mais de óleo de gergelim. Eu gosto, eu colocaria mais. Tá muito bom, pessoal. Agora, não se esqueça de curtir o nosso canal e deixar nos comentários as próximas receitas que vocês querem aprender. Até porque, lembrem-se, a minha criatividade vai diminuindo, pessoal. Então, deixem lá nos comentários as receitas que vocês querem. Até a próxima. Tchau, tchau.